Agora a gente vai aprender como utilizar algumas propriedades do Stroke para poder fazer esse loader animado. As propriedades são Stroke Dash Offset e Stroke Dash Array, que a gente já tinha visto anteriormente, mas que agora a gente finalmente vai colocar em prática. O legal dessas duas propriedades é que elas permitem uma interação bem diferente do que a gente costuma ver em CSS puro. Então a gente consegue fazer algo bem legal com poucas linhas de código. Então vamos lá, reparem que é um triângulo e embaixo é um texto de fato, ok? Então eu vou chamar aqui o nosso Sublime, vou apagar o código para a gente criar isso aí juntos, ok? Então, primeira coisa de toda, vamos criar o nosso triângulo, né? O nosso SVG aqui. Para o nosso SVG eu vou criar uma largura, no caso eu vou colocar aqui 200, e uma altura de 200 também. Conforme a gente for aumentando e diminuindo, a gente pode ter o nosso SVG ali, o nosso ícone responsivo ou não, se a gente quiser. Mas aqui eu vou definir os tamanhos, tá? E eu vou definir uma viewbox. Essa minha viewbox aqui, eu vou colocar 0 no eixo X, 0 no eixo Y, 40, 60. Ou seja, 40 no X, 60 no Y, ok? Então, a partir dessas coordenadas aqui que a gente vai conseguir fazer o nosso desenho. Como a gente quer desenhar um triângulo, a gente vai então criar a tag Polygon, certo? Abrir e fechar. E aí na tag Polygon, onde a gente vai definir algumas das propriedades. Primeiro que eu só quero a parte dos contornos, então não quero um preenchimento. Então eu vou dar Fill None, ok? Eu vou criar também um Stroke aqui. Por enquanto eu vou colocar o Stroke como preto, porque nossa tela é branca, né? E vou colocar aqui uma largura para o nosso Stroke, Stroke Width, certo? Que eu vou dar o valor de 1. E aqui agora é onde a gente define os pontos do nosso triângulo, ok? Então vamos lá, vamos prestar um pouco de atenção aqui. Eu tinha definido que na nossa viewbox a gente tem um espaço de 40 no X e 60 no Y, ok? Então, como a gente forma um triângulo? Um triângulo, primeiro, eu preciso definir um ponto mais acima, depois um ponto mais abaixo, então um ponto que vai fechar e vai formar o meu triângulo, certo? Então, o primeiro ponto mais acima, eu vou dizer que o meu x é 16, ok? Que ele vai ficar mais em cima, e 1, que assim a gente tem no eixo y bem na ponta e no eixo x um pouco já deslocado. Esse vai ser o nosso ponto do meio. Agora, para descer o nosso próximo ponto, eu vou colocar então 32, porque vai ser mais no eixo X, a gente vai andar mais. E também vou colocar 32 no Y, porque a gente vai descer mais. E reparem como que já vai ficar o nosso traço. Ó, esse aqui é o que representa o 16, 1, né? Eu tenho 16 no eixo X, porque eu andei, ó, 16 para o lado. E só 1 no eixo Y, só andei umzinho para cima, ok? Por que eu botei 1 e não 0? Eu botei 1 para evitar com que ele, como a gente tem um stroke width aqui, para evitar o risco de a gente chegar a cortar a pontinha do triângulo se fosse no 0, porque ele poderia cortar de acordo com a largura. Então por isso eu botei 1. Agora eu botei 32, 32, certo? Então como eu faço para juntar esses pontos? Eu vou colocar ele então com 1, 32, ok? Por que 1, 32? Pronto, olha lá, a gente já tem o nosso triângulo. Eu vou ter 32 aqui no eixo Y, certo? E o valor de 1 para fechar aqui, ó. O nosso eixo X está exatamente aqui. Eixo X valendo 1, é o mínimo dele. E no eixo Y eu estou valendo 32, ok? Porque eu estou descendo 32. E assim a gente já tem o nosso triângulo. A gente também tinha na parte de baixo um texto. Como a gente coloca textos no SVG? É a tag text. Então eu vou colocar aqui text, ok?
E aí eu vou fazer o seguinte. No eixo X eu vou dar o valor de 0, para ele já começar bem na pontinha aqui, ok? E no eixo Y eu tenho que colocar numa altura que ele fique abaixo do triângulo. Então, se eu sei que aqui é 32, eu vou descer um pouco mais até para minha letra caber. Então, eu vou colocar 45, por exemplo, ok? E vou colocar aqui, por enquanto, um fio preto. Vou escrever o nosso texto, loading, ok? Vou salvar. E reparem, a gente já tem aqui o loading. Ele está indo para fora da nossa viewbox, né? Isso está acontecendo porque a gente ainda não estilizou o tamanho da fonte para deixar ele bonitinho. Mas o nosso SVG de fato já está pronto, certo? Ele já está certinho como a gente queria. Então agora vamos fazer o seguinte, vamos começar a estilizar um pouco. Então vamos lá, Style, ok? Eu vou fazer o seguinte, no body eu já vou colocar o background preto. E aí, como eu já coloquei ele como preto no background, a gente vai ter que mudar aqui os nossos strokes. Então, ó, vamos lá. Mudar o stroke aqui para branco e o fio aqui para branco. Salvar. Já temos aí, ó, o stroke dos dois, ok? Agora eu quero fazer o seguinte também. Eu quero centralizar esse componente aqui. Então, o mesmo padrão que a gente tem feito. Display Flex, ok? Align Items. Vamos colocar Center. Justify Content Center. E dar uma altura de 100 VH para ele, ok? E ele vai ter que centralizar, ó. Já centralizou para a gente. Agora eu vou fazer o seguinte também. Eu já vou criar uma classe aqui para o nosso texto. Vou chamar ela de Loading, ok? Para a gente estilizar ela e ficar mais bonitinha. Então, Loading. Se vocês repararem, eu já tenho aqui uma fonte que eu estou baixando, que é a Orbitron. Uma fonte do Google, né? E ela é bem bonita, então vou colocar ela para poder usar. Se não carregar ela, eu quero que carregue um sans serif mesmo. Ok? Reparem que a fonte já vai mudar para a gente aqui. Já mudou. Agora eu vou mudar esse tamanho. Eu vou botar um font size aqui de mais ou menos 7 pixels. Eu acho que já vai ficar legal. Sim, já ficou no tamanho que a gente queria. Já está maneirinho. Ok? E eu vou criar então agora, só está faltando eu criar uma classe para o nosso polígono. Triangle. Ok? E agora o que a gente precisa fazer é começar a brincar com aquela ideia do tracejado. Então vamos vir aqui, Triangle, ok? E o triângulo é o seguinte, para fazer aquela ideia daquele tracejado, a gente tinha a propriedade Stroke Dash Array. O Stroke Dash Array que nos permite fazer aquele tracejado. Eu vou colocar, por exemplo, 1, o valor de 1. E reparem que ele vai deixar, ó, tudo com tamanhozinho de 1. Só que aí não é o que a gente quer. A gente quer que ele fique com umas 3 pontas só separadas. E aí eu tenho um truque que eu costumo muito fazer. Eu inspeciono o elemento que a gente quer editar, no caso é o nosso polígono, certo? E aí eu venho aqui no Stroke Dash Array e vou editando até achar o valor que eu quero. A gente quer mais ou menos que seja, ó, por aqui, que aí eu já tenho 3 traços característicos, tá vendo? Então o Stroke Dash Array que a gente quer é 17. E a gente já tem aí, ó, o nosso corte. Agora o que a gente precisa fazer é aquele efeito da animação. O efeito da animação é bem simples. O que a gente quer fazer é o seguinte, a gente quer mover esses traços, certo? E para mover esses traços, a gente tem uma opção chamada Stroke Dash Offset. Então, ó, Stroke Dash Offset. E o Stroke Dash Offset que faz essa movimentação. Então, repara, eu vou colocar aqui, ó, 10 pixels. E ele já moveu 10. Eu não preciso nem passar o pixel, basta que eu passe um número. E se você reparar, conforme eu for aumentando o valor, ele vai movendo. A ideia é fazer o seguinte, a nossa imagem original, vou deixar com 0, é essa aqui, certo?
A ideia é fazer mais ou menos 4 giros, ou seja, esse traço voltar a estar aqui. Então, eu quero fazer 4 vezes esse giro. Então, ó, vamos aumentando o valor. Vamos ver, ó. Opa, é aqui que a gente tem o nosso primeiro passo, o nosso primeiro giro, com 34. Se a gente quer que isso seja feito 4 vezes, é só multiplicar 34 vezes 4. Isso, se não me engano, dá 136. Repare que 136 é a mesma coisa, certo? Então, repare, eu estou com 0 e se eu for movendo até lá, olha a nossa animação acontecendo. É exatamente isso que eu quero. Só que eu quero, obviamente, de uma forma mais rápida, ok? Então, para fazer essa animação, é bem simples também, né? Eu vou criar aqui um keyframes, vou chamar de dash, e vou fazer o seguinte. No início, eu quero que seja o 0 mesmo, né? O padrão que eu tenho. Então, no início, no 0%, eu quero que o meu stroke dash offset, dash offset, seja 0. E no 100%, eu quero que o nosso stroke dash offset seja o nosso 136. Uma coisa legal é, no SVG, o padrão do dash offset é ser 0. Então, eu não preciso dizer que no início é 0, porque ele sempre vai ser 0. Então, eu posso até apagar isso aqui. E aí, ao invés de botar 100%, eu boto 2. Assim fica até mais semântico e menorzinho. Eu estou dizendo que ele vai do início até esse 136. Como no início eu não botei nada, ele não vai fazer nada, ok? Não vai mudar. Então, ó, deixa eu fechar aqui, deixar só o nosso desenho. E vamos lá. Agora eu quero botar a minha animação, para isso é animation, certo? Vou botar aqui dash. Eu quero que ela aconteça num tempo de 2,5 segundos. Aqui eu vou colocar já um cálculo para que a minha animação tenha o efeito que eu quero. O efeito que eu quero é que seja essa curva de Bezier aqui. E eu quero que a minha movimentação seja infinita. Então eu vou salvar e reparem que a nossa animação já está acontecendo. Olha só que legal. E agora só falta o nosso texto, né? Para o texto é bastante simples, a gente só quer que ele fique piscando. Então, para poder fazer piscar, é bastante simples, né? É só a gente criar aqui keyframes, vou chamar ele de blink, por exemplo, ok? E eu vou fazer o seguinte, eu quero que na metade do tempo, ou seja, 50%, ele tenha a opacidade de 0. No resto, ou seja, quando começar e no final, ele já vai estar com a opacidade original, que é 1. Né? Porque se eu não mexo nada, o default da opacidade também é 1. Então ele vai começar normal, aí ele vai ficar com a opacidade 0, vai piscar e vai voltar para o normal. Então ele vai fazer a nossa animação. E aí para isso eu vou passar aqui de novo, ó, animation, o nome da animação, o tempo que eu quero, 0,9 segundos. A minha animação eu quero que seja nessa aqui, um easy in out. Eu quero que seja infinito, ok? E aí a gente já tem ali a nossa animação acontecendo. Já tem o desenho e o próprio loading piscando. Era tudo que a gente queria, certo? Então já está pronto aí. Reparem que a nossa animação precisou somente de o entendimento do dash offset para mover e o entendimento do dash array para poder criar esses 3 traços. Nada mais do que isso. O resto já é CSS padrão que a gente já tem visto no curso e que também a maioria eu creio que já deve conhecer do próprio CSS.